Eu comecei a pregar aqui na igreja uma série de mensagens sobre os 10 homens mais importantes no livro de Gênesis. E eu preguei no domingo pela manhã sobre os 3 primeiros homens. Domingo à noite eu preguei sobre mais 3 homens. E ficaram faltando quantos? 4 homens. E hoje à noite eu pretendo então finalizar esta série de mensagens sobre os 10 homens mais importantes no livro de Gênesis. E um dos irmãos que me fez prometer que eu estaria finalizando esta série de mensagens, não está aqui hoje à noite, Talvez ele esteja viajando, mas que pena. De qualquer maneira, a mensagem está sendo gravada e também será jogada no nosso site. Mas esses 10 homens importantes que influenciaram a nossa vida, que mexeram com o nosso destino, mexeram com tudo que se passa ao nosso redor, foram registrados na palavra de Deus. Porque muitas coisas que eles fizeram nós precisamos imitar e tantas outras nós precisamos evitar. São eles Adão, Caim, Abel, Enoque, Noé, Abraão, Ló, Isaac, Jacó e José. Nesta noite, Deus permitindo, nós vamos falar sobre Ló, Isaac, Jacó e José. Cerca de 1000 anos antes de Cristo, 1000 anos antes de Jesus vir ao mundo, o salmista já clamava, gritava de desespero, no Salmo 12, versículo 1. E ele já dizia naqueles dias: salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Já havia esta escassez de bons homens 1000 anos antes de Jesus Cristo vir ao mundo. E se este era o grande dilema da nação de Israel no Velho Testamento, imagine a situação do Brasil e do mundo inteiro em pleno século 21. Por esta razão, faltando pouco menos de 2 ou 3 semanas para uma das eleições mais importantes pelas quais o nosso país, já passou, cerca de 60% dos eleitores ainda não sabem em quem irão votar. Por isso que essas eleições ainda estão tão indefinidas. Cerca de 60% ainda dos eleitores não sabem em quem irão votar, estão indecisos. Não faltam candidatos. Só para a presidência, se eu não me engano, são 13. Só para a presidência do país são 13. Mas faltam pessoas boas, Faltam pessoas honestas. Faltam pessoas dedicadas, verdadeiros estadistas, que coloquem o país acima do interesse próprio. O livro de Gênesis apresenta 10 homens importantes que afetaram a vida e o destino da humanidade de uma forma ou de outra. E alguns deles nos afetaram para o bem e outros nos afetaram para o mal. Quem são eles? Adão nos afetou através da natureza pecaminosa e a herança maldita da morte. Você e eu somos pecadores, tendenciosos para o mal, e um dia nós iremos morrer, melhor dizendo, nós já estamos morrendo, nós já estamos no processo da morte, tudo por causa dele. Seu primeiro filho Caim nos afetou através da falsa religião das boas obras. Caim foi quem nos fez acreditar que através da nossa força e da nossa mão poderíamos conquistar a nossa própria salvação. Ele inventou o humanismo, o homem no centro e Deus de lado. Mas Abel, também filho de Adão, nos ensinou o caminho do arrependimento sincero de pecados e o caminho da graça eterna de Deus. Enoque foi aquele personagem que nos ensinou a importância da nossa santificação, separação das coisas deste mundo, e a importância da nossa comunhão com Deus, do nosso andar com Deus, para uma vida de bênçãos, para uma vida de sucesso e de prosperidade.
Aliás, nesta noite, quantos de vocês se consideram bem-sucedidos? Eu me considero bem-aventurado, amém, irmãos? Eu me considero bem-sucedido. Eu tenho os melhores amigos do mundo. Eu tenho a melhor família do mundo. Sinceramente, eu não preciso de mais nada. Noé foi aquele homem que nos ensinou a esperar em Deus. Certamente ele foi o pai da paciência, porque ele demorou 100 anos. Ele pregou por 100 anos a palavra de Deus, sem se cansar, sem titubear, sem duvidar. Ele pregou para os perdidos, mesmo sem ser ouvido e sem ser levado a sério. Abraão nos ensinou que adorar a Deus é amá-lo única e exclusivamente, acima de tudo e de todos. E ele também nos ensinou que neste mundo nós estamos apenas de passagem, que este mundo é um lugar provisório. Agora faltam 4 homens que nos afetaram grandemente também. Ló, sobrinho de Abraão, cujo nome significa cobertura. Ló era uma pessoa que vivia de aparência, ele vivia de fachada. Daí o significado de seu nome, cobertura ou véu. Os homens ao seu lado só podiam ver a aparência, mas Deus lá do céu enxergava dentro de seu coração, enxergava dentro de sua alma. Ele tinha necessidade de ser aceito por outras pessoas. Ele tinha necessidade de ser uma pessoa importante no centro da sociedade, mesmo que isso custasse o seu testemunho, mesmo que isso custasse a felicidade e o futuro de sua família. Todavia, ele era realmente um homem salvo. Ele era um homem justo. Ele era um homem que pertencia a Deus. Como sabemos disso? Porque Deus mesmo fez questão de livrá-lo da destruição de Sodoma e Gomorra. Não se engane, irmãos, o fogo e a saraiva que caíram do céu, que destruíram aquelas 2 cidades, simbolizavam o fogo eterno do inferno. Ao salvar Jó, Deus estava nos mostrando que nenhum salvo jamais será condenado. Amém, irmãos? Deus está nos mostrando que somente os incrédulos serão condenados após a morte. Quantos são salvos aqui nesta noite e têm certeza? Digam amém. Amém. O que aprendemos através da vida de Ló, sobrinho de Abraão? Primeiramente, nós aprendemos que existem crentes, filhos de Deus, carnais e até mundanos. Foi o apóstolo Pedro quem disse que Deus livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. E a palavra justo aqui significa que ele era realmente um homem salvo, mas longe de ser um homem perfeito. Ló escolheu, irmãos, como muitos de nós escolhemos, ser um homem importante, ser uma pessoa influente no meio da sociedade. Mas a nossa sociedade é bastante libidinosa. E até hoje, né? Ló representa aquele crente que deseja agradar ao mundo e deseja agradar a Deus ao mesmo tempo. Isso é impossível, mas há muitos de nós tentando. Acontece que quando tentamos agradar ao mundo, nós automaticamente estamos desagradando a Deus. Tiago 4, versículo 4 diz: portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se, diga alguém, inimigo de Deus. É impossível, então, agradar a 2 senhores ao mesmo tempo. Ou realmente nós estamos agradando a Deus, ou nós estamos agradando ao mundo. E quando oferecemos, irmãos, um braço para este mundo, ele sempre nos pede por uma perna. E quando oferecemos um olho para este mundo, ele sempre pede pelos 2. E na hora da angústia, na hora do sofrimento, o mundo é o primeiro a nos virar as costas, é o primeiro a nos abandonar.
E apesar disso, muitos de nós têm a coragem de escolher o mundo ao invés de Deus. Os moradores de Sodoma e de Gomorra não tinham respeito pela pessoa de Ló. E se você é um homem salvo, uma mulher salva, por mais que você queira se encaixar no mundo, você jamais será um deles. E você jamais será respeitado por eles. Eles nunca respeitaram o homem de Deus Ló, mas Ló sempre pensou que podia influenciá-los. Ló sempre pensou que podia fazer a diferença na vida deles. Mas veja o que aconteceu com Ló em Gênesis 19, versículo 9. Ló pensava que era importante entre eles. Ló pensava que tinha o respeito deles. Mas veja a resposta. Como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Não vale a pena trocar o nosso Deus por este mundo. Alguns anos atrás, quando a nossa igreja ainda se reunia naquele pequeno barracão da Vila Canaã, nos fundos da minha casa, nós convidamos um menino muito lindo, muito saudável, cheio de vida e com um futuro pela frente, chamado Juninho, para visitar a nossa igreja. E o Juninho humildemente me dizia: pastor, eu não posso visitar a sua igreja porque meus amigos iriam zombar de mim. Meus amigos iriam me perseguir. E por causa do bullying dos amigos, apesar de ser nosso vizinho, ele nunca visitou a nossa igreja. Certo dia pela manhã, o Juninho e seus amigos pegaram o carro do pai do Juninho, 0 quilômetro, às escondidas, era um Gol. Pegaram aquele Gol às escondidas, 0 quilômetro, o pai tinha acabado de comprá-lo. E ele e os amigos dirigindo aquele carro pelas ruas da Vila Canaã, bateram o carro numa árvore, destruíram a frente do carro. E aqueles amigos do peito, que não deixaram o Juninho ir à igreja, fugiram do local, deixando o Juninho sozinho, para enfrentar todas as consequências. Aquela criança de 15 anos desesperada, correu para casa também, deixou o carro lá, estacionado, batido na árvore. Entrou no quarto dos pais, sabia onde estava a arma de fogo. Sabia como armar a arma de fogo. Foi para a sala onde estava a mãe e uma irmã. E apenas disse: mãe, adeus. E puxou o gatilho, com a arma mirada na cabeça. Eu estava na minha casa do outro lado da rua. E eu ouvi o tiro. E eu sabia que era um tiro. Aquela criança foi levada às pressas para o hospital neurológico. Eu corri atrás da ambulância, chegamos lá juntos. E eu vi aquele menino lutando pela vida. Mas eu sabia que seria impossível, pois eu podia ver o buraco de um lado, do outro da cabeça, que a bala havia deixado. 1 dia e meio depois ele veio a falecer. E no dia do seu funeral, lá estavam seus amigos do peito, agindo como que se não tivessem nada a ver com aquilo. E depois do funeral, seus amigos foram tomar cerveja no bar da esquina. Ao deixar Abraão para morar em Sodoma e Gomorra, Ló se tornou um crente carnal, ele se tornou um crente mundano, ainda que salvo, porém inimigo de Deus. Eu tenho certeza que não é isso que você quer para a sua vida. 1 João 2, versos 15 a 17 diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne,
a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E agora preste atenção nisso, porque é a maior verdade que existe. E o mundo passa. E o mundo passa. E a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu não sei exatamente com quem eu estou falando aqui nesta noite, mas eu posso lhe garantir, não vale a pena trocar o nosso Deus por este mundo. Amém, irmãos? Vale a pena ficar firme no caminho de Deus, na palavra de Deus, juntamente com a família de Deus. Se Ló estivesse aqui nesta noite, e ele está, através deste livro ele nos diria que fez a pior escolha de sua vida. Ló também nos mostrou, irmãos, que existem famílias destruídas pelos homens. Por que será que no Novo Testamento, Jesus disse para os discípulos, disse para todos nós, lembrai-vos da mulher de Ló. Ele disse isso em Lucas 17, 32, um dos versículos mais curtos da Bíblia. Lembrai-vos da mulher de Ló. Ele disse isso para que a história daquela família, uma das histórias mais tristes do mundo, não seja a história da nossa família. Ele disse isso para que a história não se repetisse em nossas vidas. E do que precisamos nos lembrar nesta noite? Primeiro, Ló trocou a amizade de Abraão, homem de Deus, amigo de Deus, pela amizade de Sodoma e Gomorra. Seria o mesmo que se nós trocássemos a amizade desta igreja, longe de ser perfeita, mas povo de Deus, pela amizade do mundo lá fora. Ló também perdeu a sua esposa para o materialismo e para a avareza. Ela não queria deixar Sodoma e Gomorra. Ela já estava, digamos assim, infiltrada na cultura daqueles povos. E ela olhou para trás. Ló perdeu suas filhas. Primeiro para a prostituição, pois elas cresceram no meio da fornicação, elas cresceram no meio da prostituição. E mais tarde, elas cometeram incesto com o próprio pai. E o pai engravidou as próprias filhas. Finalmente, Ló perdeu seu testemunho. E ele perdeu a sua utilidade. Ló não serviu para mais nada. Ele só está servindo para ser um exemplo para nós nesta noite do que devemos evitar, do que precisamos evitar. Valeu a pena? Claro que não. Veja como ele mesmo se sentiu diante de tudo que estava fazendo e diante de tudo que aconteceu em 2 Pedro 2,7. Deus livrou o justo Ló, enfadado, da vida dissoluta dos homens abomináveis. Então hoje, se Ló estivesse aqui, ele serviria apenas para nos mostrar o que não devemos fazer com as nossas vidas. O que não devemos ser como seres humanos. Que Deus nos ajude. Amém, irmãos? Que Deus nos ajude. Agora, em 8º lugar, nós podemos olhar para a vida de Isaac, cujo nome significa riso, ou sorriso. Não só Isaac, né, irmãos? Mas eu diria que todas as criancinhas, inocentes, lindas, que vêm a este mundo, causam sorriso nos lábios dos pais. Todas essas criancinhas causam alegria ao coração dos pais, menos para os abortistas. Porque os abortistas, eles olham para a gravidez como se fosse uma praga, como se fosse uma doença. Mas a gravidez é um galardão de Deus. A gravidez é uma bênção de Deus. Sara e Abraão tinham mais que uma razão para sorrirem, mais que uma razão para se sentirem felizes. Primeiro, porque Isaac
era o filho da obediência. Quantos pais aqui querem filhos obedientes? Digam amém. Isaque era o filho da obediência. Veja só o que a Bíblia fala a respeito dele. Gênesis 22, verso 7. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Eles tinham caminhado 3 dias, até o monte Moriá, e Isaque não soube, até a última hora, que ele seria o sacrifício. Não haveria ovelha, Isaque, você seria ovelha, Isaque. E naquele último instante, depois que o pai preparou a lenha, preparou o altar, preparou o fogo, Isaque descobriu que ele era o cordeiro para o sacrifício. Ele já tinha cerca de 12 aninhos de idade. Ele já tinha visto seu pai sacrificando muitas e muitas ovelhas antes. Ele sabia exatamente do procedimento. Ele sabia exatamente qual seria o ritual. Mas ao invés de reclamar, aquela criancinha de 12 anos de idade, tentar fugir, aquela criancinha de 12 anos de idade se deixou dominar pela vontade do pai, se deitou em cima daquele altar, foi amarrado, braços e pernas e pés, como um animalzinho. E eu acredito que ele apenas fechou seus olhos para ser imolado, para ser decapitado, para ser esquartejado em várias partes, como acontecia com os outros sacrifícios. Ele e seu pai Abraão foram obedientes até o fim. Mas, graças a Deus, tudo aquilo não passava de uma provação. Amém, irmãos? Tudo aquilo não passava de um teste, porque na hora H, quando o braço de Abraão desceu para imolar o seu filho, desceu com o cutelo nas mãos, o anjo de Deus bradou lá do céu: Abraão, Abraão! E Abraão disse: eis-me aqui. E o anjo de Deus disse: não estendas a tua mão sobre o moço. Imagine a alegria de Abraão. Ele deve ter guardado imediatamente aquele braço. E não lhe faça nada, porquanto agora sei o quê? Sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Por isso que até hoje, este menino Isaque simboliza a obediência, sabe de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Mas com uma grande diferença, meus irmãos, Isaque não foi imolado, o cutelo não desceu sobre ele, mas desceu sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo foi literalmente sacrificado por nós na cruz do Calvário. Isaque não. Todo pai gostaria de ter um filho submisso e obediente como Isaque. Mas também todo filho gostaria de ter um pai fiel e dedicado como Abraão. E veja, em segundo lugar, Isaque era também o filho da libertação. Paulo diz em Gálatas 4, 22, porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. E o filho da livre foi exatamente Isaque, por isso ele é chamado hoje o filho da libertação. Ismael, seu outro irmão, era filho de Agar. Agar era uma escrava egípcia, simbolizando a lei de Moisés, com todos os seus rituais, com todas as suas regras e com todas as suas condenações. Isaque era filho de Sara, que simbolizava a graça eterna de Jesus Cristo que veio nos salvar. Libertar não só do pecado, irmãos, mas da condenação do pecado. A lei dizia para a mulher e o homem apanhados em adultério que eles deveriam ser apedrejados. A lei dizia para o filho desobediente, rebelde, contumaz, para ser apedrejado. A lei dizia para que o idólatra
o mentiroso, o ladrão fossem todos executados. Agora chega a graça de Jesus Cristo e diz assim: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Amém, irmãos? Ninguém mais pode nos atirar nenhuma pedra. Certa vez, São Francisco de Assis, um dos meus personagens favoritos da história da igreja, estava numa das suas viagens evangelísticas, passando por um deserto. E durante a sua viagem, ele avistou ao longe um homem com roupas velhas. E ao longe deu para perceber que aquele homem era leproso, pois a lepra era uma doença muito comum naqueles dias e altamente contagiosa. E ao ver que o homem era leproso e vinha em sua direção mais que depressa, São Francisco de Assis mudou o curso dos seus passos, fugiu daquele homem, passou de largo daquele homem, mas alguns passos para frente, ele se sentiu arrependido, ele se sentiu constrangido pelo que ele havia feito. Ele parou, olhou para trás, viu aquele homem, chamou aquele homem, correu para onde o homem estava, lhe deu um abraço e ainda lhe deu um beijo. Falou-lhe do amor de Deus. Voltou para trás e continuou a sua viagem. Mas uns 100 metros para frente, ele resolveu olhar para trás e aquele homem havia desaparecido num deserto. E até o dia de morrer, São Francisco de Assis tinha certeza que aquele homem era o Senhor Jesus Cristo, que havia lhe aparecido naquela situação para testar o seu amor. Nós não sabemos se era Jesus ou não, ou se era uma pessoa realmente real, mas o que nós sabemos nesta noite, seja qual for o pecado, seja qual for o pecador, a graça de Jesus Cristo veio salvar a todos. E não podemos desprezar nenhum ser humano. Amém, irmãos? Desde que o homem se arrependa dos seus pecados, a graça não condena mais, e se a graça não condena mais, muito menos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Adão, Caim, Abel, Enoque, Noé, Abraão, Ló e Isaac. E em 9º lugar, Jacó, cujo nome significa suplantador. Gênesis 25, 26 fala do nascimento de Jacó. E depois saiu o seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. Então a palavra suplantador no hebraico, não no português, mas no hebraico, significa simplesmente agarrar alguém pelo calcanhar. Só isso. Agarrar alguém pelo calcanhar. Jacó nasceu puxando o calcanhar de seu irmão Esaú. Ele e seu irmão, infelizmente, representam exatamente o que uma família e uma igreja jamais deveriam permitir: favoritismo, ciúmes, inveja entre os irmãos. Eles cresceram lutando entre si, brigando entre si, e tudo começou desde o ventre de sua mãe Rebeca. Irmãos, eu quero dizer nesta noite que eu cresci numa igreja maravilhosa. Eu só tenho a agradecer a Deus pela minha igreja. Mas agora, depois de muitos anos, eu reconheço que a minha igreja se preocupava muito com os pecados da carne: adultério, fornicação, roubo. Se preocupava muito com esses pecados, mas nem tanto com os pecados do coração. Não se preocupava com inimizades, porfias, facções, críticas, amargura, julgamento sumário. Porque, meus irmãos, todos esses pecados podem destruir uma família, bem como uma igreja. Então, o que nós aprendemos hoje à noite através de Jacó? Primeiro, quem semeia vento, colhe tempestade.
E segundo, quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. Então veja primeiro comigo, quem semeia vento, colhe tempestade. Gênesis 47, verso 9. Aqui Jacó já era um homem idoso, chegando, perto do fim de sua vida. Ouça o que ele disse, jovens. Queira Deus que você chegue à velhice um dia. Os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Quantos acham que 130 anos é uma vida longa? Alguém aqui conhece hoje, atualmente, alguém com 130 anos? Hoje eu soube que a avó do pastor Everton completou 98 anos. Dona Ana me disse que, se Deus permitir, ela vai fazer 91 anos. Bênção, né? Mas ele, Jacó, tinha 130 anos. E apesar disso, olha o que ele disse: poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida. Meus amados, por que o centenário Jacó disse que sua vida foi breve e ao mesmo tempo ruim? Por causa de escolhas erradas. Podemos viver mais de 100 anos, mas se vivermos de forma errada, não terá valido a pena. Jacó pisou em cima de pessoas para alcançar os seus objetivos. Ele pisou em cima de seu pai Isaac. Ele pisou em cima de seu irmão Esaú. Ele mentiu, ele enganou as pessoas. Consequentemente, ele colheu frutos ruins. Primeiro, precisou fugir, ficar longe de sua família. Segundo, precisou trabalhar 20 anos, sendo enganado, por seu tio Labão. Terceiro, precisou voltar para sua terra 21 anos depois, mas parte de sua vida, ele viveu com medo da vingança de seu irmão Esaú. Depois ele precisou enterrar precocemente a esposa que ele tanto amava, Raquel. Ela tinha acabado de dar à luz ao seu filho caçula. Depois precisou fugir dos moradores da terra, porque os seus filhos se tornaram assassinos naquela terra. Precisou tirar a bênção da primogenitura de Rúben, o seu primeiro filho, porque seu filho, Rubens, havia deitado e adulterado com uma das esposas de Jacó. E finalmente, ele precisou chorar a falta de José, seu filho amado, por 13 anos, sem saber se ele estava vivo ou morto. Agora ele chega, com seus 130 anos de idade, ele diz: a minha vida foi pouca, a minha vida foi breve, a minha vida foi ruim, a minha vida não foi boa. Só que nada disso precisava ter acontecido se Jacó tão somente tivesse confiado no seu Deus. Quantas pessoas já passaram pela igreja, já passaram por nós, mas não confiaram nas promessas de Deus? Não confiaram nem nas promessas de bênçãos e nem nas promessas de julgamento. Uma dessas pessoas muito querida, quando me vê na rua, eu não estou exagerando, isso aconteceu até recentemente, ela foge de mim, ela me evita, ela não quer nem me cumprimentar. Alguém diria: ela não ama o Senhor. Ao contrário, ela me ama e me ama muito. Eu não tenho dúvidas do amor que ela tem por nós, do amor que ela tem por esta igreja. Eu não tenho dúvidas. Eu sei que ela me ama e ela nos ama. Mas ela foge de vergonha, porque ela sabe que fez a escolha errada e não valeu a pena. Não vale a pena nunca trocar Deus por este mundo. E Jacó descobriu então que tudo aquilo que o homem semear, isso também o homem ceifará. E o que mais? Quem não aprende pelo amor,
acaba aprendendo pela dor. Hebreus 11, 21 diz: pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Finalmente, no final de sua vida, este homem de Deus, Jacó, aprendeu a confiar no seu Deus. E ele tanto confiou que profetizou como seria o futuro da nação de Israel. Sabe o que isso nos ensina? Nunca é tarde demais para se arrepender, nunca é tarde demais para ser transformado. Jacó foi transformado depois dos seus 130 anos de vida. Amém, irmãos? E ele ainda viveu mais 17 anos depois disso. 17 anos transformado, 17 anos uma nova criatura, 17 anos fazendo finalmente a vontade de Deus. E em último lugar, agora nós estamos onde eu mais queria estar. O homem de Gênesis, que mais se parece com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, José do Egito. Seu nome, ele acrescentará. É o significado. José, ele acrescentará. Em Gênesis 39, verso 20, nós lemos que José foi preso, encarcerado. E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. Veja, José, assim como Jesus Cristo, foi coroado de sofrimento, mas depois foi coroado de glória. Amém, irmãos? Ele sofreu no Egito por 13 longos anos, e depois ele foi transformado no vice-presidente daquele país. Na verdade, ele se tornou, o profeta de Faraó, e nada acontecia naquela nação sem o consentimento de José. O livro de Gênesis fala muito mais sobre José do que sobre qualquer outra pessoa. Mais textos, mais letras do alfabeto, mais capítulos, mais versículos foram usados no livro de Gênesis para falar de José, justamente porque ele tipifica, ele simboliza, ele prefigura Jesus Cristo em vários aspectos. Mas vamos ver apenas 2 deles. Primeiro, sofrimento, e segundo, perdão. Primeiro, sofrimento. Gênesis 39, 20 diz que ele foi encarcerado injustamente, ele era inocente. José não sofreu só porque ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos, mas principalmente porque ele recusou viver como um egípcio. Ele recusou viver como um pagão. Ele recusou viver como um estrangeiro pagão em terra estrangeira. Ele recusou ser como os outros. Ele continuou sendo um judeu fiel a Deus, mesmo em terra estranha. E ele estava disposto a morrer por suas convicções. Antes de entrar no ministério, um pastor só me disse isso: Rômulo, nunca exija da igreja, nunca ensine para a igreja algo pelo qual você não esteja disposto a morrer. Foi um bom ensinamento, não é verdade? Nesta noite eu estou ensinando para você, e eu estou disposto a morrer por isso. Não vale a pena trocar Deus por este mundo. Não vale a pena trocar Deus por este mundo. Se José tivesse se contaminado na terra do Egito, teria sido o fim da nação de Israel, e Jesus, o Messias, jamais teria vindo ao mundo para salvar você e a mim. Imagine só a importância de José na nossa vida, na nossa história. E em segundo lugar, outra característica de José que ele pegou de Jesus: perdão. Irmãos, olha o que ele disse para os seus irmãos. 9 irmãos
melhor dizendo, 11 irmãos, né? Mas 10 irmãos eram culpados de tê-lo vendido como escravo. E ao invés de se vingar de seus irmãos, castigar os seus irmãos, veja só o que ele disse para os seus irmãos. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Seus irmãos estavam morrendo de medo. Agora que nosso pai morreu, José vai se vingar de nós, José vai fazer justiça, nós seremos mortos, nós seremos escravizados, nossas esposas, nossos filhos, era a lei da terra, irmãos. E ao invés disso, José falou segundo o coração deles, José os consolou. Então José nos ensina nesta noite, que perdão verdadeiro, perdão de Deus, é aquele que desiste completamente de qualquer forma de pagamento. Meus amados irmãos, se você perdoar alguém, você está perdoando qualquer tipo de pagamento. Seus irmãos eram culpados, seus irmãos eram devedores, mas José jamais cobrou deles qualquer forma de punição. Ao contrário, falou segundo o coração deles. Ou seja, José os consolou. E assim também nesta noite eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Jesus quer perdoar a todos nós, amém, irmãos? Jesus, ele quer desistir de qualquer forma de pagamento. Se você se arrepender dos seus pecados e receber Jesus Cristo como Senhor da sua vida, ele desiste de toda e qualquer forma de pagamento. Jamais irá cobrar qualquer pagamento da nossa parte. Porque o perdão de Jesus é completo. Um irmão bem instruído, um irmão bem colocado no mercado de trabalho, passou um dia pela nossa igreja e ficou. Alguns anos mais tarde, ele me disse a razão principal que ficar em nossa igreja. Como sempre, né? O vaidoso pastor pensou, ele ficou por causa das pregações. Ele deve ter ficado por causa da música. Ele deve ter ficado por causa da cor azul da igreja. Mas nada disso. Ele disse que ficou, porque aqui ele aprendeu a perdoar. Ele disse que era uma pessoa amargurada. Ele disse que nunca se esquecia dos malfeitos que algumas pessoas fizeram contra ele. Mas que hoje seu coração estava limpo. Se José conseguiu perdoar, né, os seus irmãos que o venderam como escravo, eu quero dizer nesta noite que eu e você conseguiríamos perdoar qualquer pessoa que tenha nos ofendido ou que tenha nos prejudicado. Veja o que Jesus disse em Marcos 11:25. E quando estiverdes orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Concluindo, os 10 homens mais importantes no livro de Gênesis nos ensinaram o que devemos ser e o que não devemos ser, o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Quem são eles? Adão, Caim, Abel, Enoque, Noé, Abraão, Ló, Isaac, Jacó e José. E onde que estão esses homens hoje à noite? Talvez com exceção de Caim, todos os outros estão olhando para nós neste momento. Pastor, o senhor tem certeza disso? Absoluta. Eu não sei como, não sei de que forma, mas eles estão olhando para nós. Veja o que a palavra de Deus nos fala sobre esses homens, em Hebreus 12, versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia,
e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Esta carreira não é aqui nesta vida. Esta carreira é o que vem após a nossa morte. Uma tão grande nuvem de testemunhas. Capítulo 12, capítulo 11, lista todos os heróis da fé. Dentre eles, esses homens que foram mencionados no livro de Gênesis. Eles estão nos olhando nesta noite. Vamos imitá-los? Vamos segui-los? Vamos abraçar a fé, a coragem e a vida deles? Vamos. Fechemos os nossos olhos e oremos a Deus.